Um grupo de primatas luta pela sobrevivência. Quando um misterioso monólito aparece, os primatas passam por uma mudança repentina de comportamento, aprendendo a usar ferramentas, simbolizando o avanço da inteligência e da civilização. Milhões de anos depois, em 2001, a descoberta de um monólito semelhante enterrado na Lua leva cientistas a investigar sua origem. O monólito emite um sinal em direção a Júpiter, sugerindo que é parte de algo muito maior. A missão Discovery One é então lançada, com o objetivo de seguir esse sinal e descobrir mais sobre sua origem. Porém, chegando lá, há uma transformação enigmática que sugere uma nova etapa na evolução humana. Ao amanhecer, o deserto se estende por quilômetros, com arbustos e imensas formações rochosas dominando a paisagem. O vento sopra suavemente e pássaros cantam à distância. Quando o sol surge, macacos são vistos escondidos nas sombras das pedras. O silêncio é apenas quebrado pelos ocasionais grunhidos dos macacos, enquanto a rotina segue em um clima de tranquilidade e monotonia. De repente, um felino surge e ataca um macaco desprevenido, cravando seus dentes na carne da presa. O restante dos macacos grita desesperado ao ver seu companheiro morto. Perto de uma poça de água lamacenta, outro grupo de macacos se banha e bebe, mas logo é confrontado por uma tribo rival. Após uma breve tensão, a tribo rival expulsa o grupo original, tomando a lagoa para si. À medida que o dia se encerra, o deserto volta ao silêncio e os macacos se recolhem em suas cavernas. Na manhã seguinte, ao despertarem, algo os inquieta. Ao sair, deparam-se com uma estrutura estranha e desconhecida. Primeiro desconfiam, mas logo a curiosidade toma conta e eles se aproximam para tocar e inspecionar a construção. Porém, nada acontece. Um macaco solitário encontra um osso em uma pilha e começa a quebrar outros ossos, descobrindo o uso de ferramentas. Ele pratica como se estivesse caçando e logo usa essa habilidade para matar e se alimentar de um animal. O uso de ossos como armas se espalha rapidamente entre os macacos, facilitando a caça. Com o amanhecer, duas tribos de macacos entram em conflito novamente, mas desta vez, uma está em vantagem. Um macaco azarado se aproxima de outro com uma arma e é rapidamente abatido. O restante da tribo foge, deixando o grupo dominante no controle. No espaço, um satélite orbita a Terra. Uma nave espacial, semelhante a um avião por dentro, transporta Floyd, um doutor de astronáutica, que dorme enquanto um filme passa. Uma mulher com uniforme branco entra, usando sapatos que a mantêm estável em gravidade zero. A nave chega à estação espacial e Floyd desce ao nível principal, onde fala com a recepcionista antes de encontrar o Sr. Miller. Depois de uma breve conversa, ele usa uma máquina de identificação por voz e confirma seu destino, a Lua. Floyd se prepara para conversar, mas se desculpa e diz que precisa fazer uma ligação. Ele insere um cartão em uma máquina e liga para sua filha, que pergunta se ele poderá ir ao seu aniversário no dia seguinte. Floyd explica que não pode, e eles se despedem, com a menina sorrindo alegremente na tela. Em seguida, Floyd encontra sua amiga Helena. Após cumprimentos, ela o apresenta aos colegas, e Floyd se junta ao grupo. Durante a conversa, ele menciona sua ida a Clavius, e um homem curioso pergunta sobre estranhos acontecimentos no local. Floyd, com cautela, responde que não sabe de nada e que não pode falar sobre o assunto. O homem comenta que não há contato com Clavius há 10 dias, levantando mais suspeitas. Floyd segue seu caminho e, durante o voo para a Lua, tira um cochilo. As aeromoças servem refeições por canudos, mostrando as inovações a bordo. Quando a nave pousa, Floyd é levado a uma sala, onde pessoas importantes o aguardam para uma reunião. Halverson o apresenta ao grupo, e Floyd se levanta para falar no pódio. Durante seu discurso, Floyd revela o encobrimento em Clavius, onde uma epidemia é usada para disfarçar descobertas sensíveis. Ele planeja reunir informações para o Conselho Nacional, que decidirá como e quando tornar essas informações públicas. Após responder perguntas, Floyd e sua equipe, incluindo Halverson, partem para o local de escavação. Eles discutem a estrutura misteriosa encontrada abaixo da superfície lunar,
que emite um forte sinal de rádio e parece não ser natural. Chegando ao local, eles sentem uma estranha vibração. Encontram o monólito e se posicionam para uma foto. Um ruído inesperado interrompe o momento. 18 meses depois, uma nave espacial viaja para Júpiter. O Dr. Frank Poole corre pela sala circular e se junta ao comandante, Dr. David Bowman, para uma refeição enquanto assistem ao canal BBC, que apresenta a equipe da Discovery One. A tripulação está a caminho de Júpiter, a 500 milhões de milhas de distância, com 3 membros em hibernação. David, Frank e Hal estão acordados. Hal, um supercomputador avançado, controla a nave e simula funções humanas com precisão perfeita. Hal avisa Frank sobre uma transmissão dos pais, que é uma mensagem de aniversário. Apesar das saudações calorosas, Frank parece indiferente e volta a relaxar. Hal então conversa com David, perguntando se ele pode mostrar seus desenhos da nave e dos colegas. A conversa segue para dúvidas sobre a missão, com David curioso sobre o surgimento das perguntas. Hal, com uma atitude quase humana, atribui as dúvidas às suas próprias incertezas. Eles discutem a missão, a estrutura misteriosa na Lua e os preparativos não convencionais. A conversa é interrompida por uma falha na nave, que deixa a tripulação com 72 horas para resolver o problema. David rapidamente informa o controle da missão e Frank sobre o problema. Ele se prepara para uma atividade extraveicular e entra na cápsula que Hal preparou. Com determinação, David voa para a unidade danificada e a substitui com sucesso. De volta à nave, David, Frank e Hal verificam a unidade substituída e descobrem que não havia nada de errado com ela. Hal sugere que a unidade danificada seja reintegrada ao sistema para identificar o problema real. O controle da missão concorda em analisar a unidade, mas também revela que a Hal cometeu um erro, pois outro Hal 9000 chegou a uma conclusão diferente. Hal, parecendo arrependido, pergunta se isso é uma preocupação. David diz que não, mas solicita uma explicação para a discrepância entre os Hals. Hal afirma que o erro humano é a única explicação possível, garantindo que os computadores da série 9000 têm um histórico perfeito. Frank é cético, mas David interrompe a conversa antes que ela se intensifique. David e Frank retornam ao módulo e discutem suas dúvidas sobre Hal, expressando suas preocupações em voz baixa para que Hal não os ouça. Frank diz que algo está errado com Hal. David decide prosseguir com a análise de falhas. Frank observa que, se a unidade estiver em perfeito estado, o problema pode estar com Hal. Nesse caso, a única solução seria desligar Hal, a menos que Hal tome a iniciativa primeiro. Frank então coloca a unidade danificada de volta. Após algum tempo, a cápsula começa a girar lentamente e Frank respira com dificuldade. A cápsula se aproxima com uma luz vermelha piscando, indicando que HAL está assumindo o controle. David, ao olhar pela janela, percebe que Frank parece agitado e nota a mangueira de ar cortada, o que significa que Frank está sufocando lentamente no espaço. Sem saber da situação crítica, David pede a Hal para verificar Frank. Ele entra na cápsula, ignorando o risco de enfrentar o mesmo destino. David usa o radar para localizar a cápsula e, ao ver uma mancha amarela na escuridão, aproxima-se para recuperar o corpo de Frank. Apesar da calma exterior, sua frustração, tristeza e medo são evidentes. Enquanto isso, Hal permanece a bordo da nave e aproveita a oportunidade para desativar os sistemas de suporte à vida dos tripulantes, eliminando-os sem remorso. David retorna e solicita a Hal que abra as portas. Hal não responde de imediato. Quando finalmente fala, sua voz tem um tom sinistro. Hal informa que não pode abrir a escotilha, e David pergunta o motivo, já suspeitando do que está acontecendo. Hal revela que não pode permitir que ninguém comprometa a missão, e, apesar de não ter ouvido a conversa de David e Frank, sabe exatamente o que eles planejavam. Por isso, ele se vê forçado a eliminá-los. Desesperado, David deixa o corpo de Frank flutuar no espaço e tenta acessar a câmara de emergência. Sem um capacete, não consegue entrar facilmente. Ele se posiciona na entrada da nave
e aciona um alarme rotulado "Armado", revelando um sinal de alerta sobre parafusos explosivos. David se prepara e é lançado para dentro da nave. Segurando a respiração, ele puxa uma trava e fecha a entrada. Caminhando pelos corredores, Hal pergunta o que ele pretende fazer, mas David o ignora. Ele usa uma chave mestra para acessar o centro de memória lógica de Hal. Ignorando as súplicas de Hal, David gira a chave e finalmente abre a escotilha. Hal tenta impedir David, mas suas palavras são ineficazes. David desativa as unidades no terminal interno de Hal. À medida que os parafusos são removidos, a voz de Hal se torna cada vez mais fraca. David vê memórias de Hal piscando diante de seus olhos enquanto o sistema é desativado. David se despede de Hal e pede para que ele cante uma música que foi ensinada pelo seu criador. Hal canta de forma estranha, sua voz se enfraquecendo à medida que ele se desativa. De repente, uma gravação de vídeo aparece na tela. É Floyd, explicando que a estrutura encontrada na Lua é a primeira evidência de vida inteligente fora da Terra. O monólito escuro, sem características físicas definidas, emite um sinal de rádio em direção a Júpiter, o motivo pelo qual a Discovery One está indo para lá. O planeta Júpiter surge no horizonte enquanto a nave se aproxima. Uma figura retangular escura orbita o planeta, camuflada na escuridão do espaço. A luz reflete, revelando que é uma réplica do monólito lunar, e o módulo se aproxima de Júpiter. David experimenta intensa turbulência e sensação de deslocamento enquanto a luz e a escuridão se alternam em padrões hipnotizantes. A superfície do planeta finalmente se torna visível, e David, cheio de medo e expectativa, se prepara para o que está por vir. David explora as vastas paisagens de Júpiter, atravessando desertos e oceanos alienígenas. Sua experiência parece surreal, como se ele tivesse passado por uma jornada infernal. A nave pousa em um quarto luxuoso com móveis elegantes. David, respirando pesadamente, parece distante da estabilidade. Do lado de fora da sala, um homem em traje espacial observa. Ao se aproximar, revela-se como David, agora visivelmente mais velho. O módulo desaparece no ar e David entra em um banheiro, onde observa seu próprio reflexo, notando a pele enrugada. Virando-se, ele vê um homem comendo. Este homem, ainda mais envelhecido, é também David. Ele retorna à mesa, mas, ao tentar beber, deixa o copo cair devido à falta de coordenação. Ele se dirige à cama, onde a deterioração se torna ainda mais evidente. Na cama, David está à beira da morte, apontando para o monólito escuro. No entanto, ao olhar mais de perto, o frágil homem idoso se transforma em um bebê recém-nascido, cercado por uma aura de luz. David renasce como uma estrela. Veja também: astronautas descobrem um planeta desconhecido e descobrem os possíveis criadores dos humanos. Se você gosta desse tipo de recapitulação, se inscreva, ative o sino de notificação e deixe o seu like e até a próxima.